Olá pessoal, eu sou a Laís, eu possuo formação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pampa e atualmente atuo junto ao setor de Engenharia da Fundação Proamb. Dando sequência ao curso, vamos iniciar agora o módulo 3 sobre licenças ambientais. As licenças ambientais apresentam condições e restrições que deverão ser atendidas. Estas, por sua vez, irão, por exemplo, determinar normas, solicitar a apresentação de pareceres, laudos e relatórios técnicos. Tudo isso a fim de comprovar o cumprimento periódico das licenças emitidas. É importante salientar que o descumprimento de condicionantes ambientais pode levar o empreendimento a sofrer penalizações, como multas, interdições e suspensão de licenças. Licença prévia. Quando se tem a intenção de instalar um empreendimento, após a empresa adquirir o terreno para a construção e também verificar que a atividade para operar necessita de licenciamento ambiental, a primeira etapa, então, será solicitar uma licença prévia. Para a emissão da licença prévia, poderão ser solicitados estudos geológicos, de cobertura vegetal, índice de risco, entre outros estudos. Essa avaliação ela tem como objetivo verificar se a área escolhida suporta os impactos ambientais da atividade a ser instalada. Em resumo, a licença prévia aprova a viabilidade ambiental do empreendimento. Após o atendimento das condições constantes na licença prévia, deve-se entrar com a solicitação da licença de instalação. Nessa fase, nós podemos destacar a avaliação e a aprovação de projetos de engenharia que devem estar acompanhados das anotações de responsabilidade técnica. Esta licença autoriza de fato o início das obras para a instalação do empreendimento. Após o efetivo cumprimento das condicionantes que constavam nas licenças anteriores, pode-se solicitar a licença de operação. Quando da emissão dessa licença de operação, novas condicionantes e legislações pertinentes para cada atividade deverão ser atendidas. Alguns dos exemplos mais comuns de condicionantes dizem respeito à gestão de resíduos sólidos, desde a geração até o destino final, que é dado a cada um deles, o controle de lançamento dos efluentes e também das emissões atmosféricas. Com a emissão dessa licença, então, fica autorizada a operação do empreendimento. Licença de operação de regularização. Essa licença ela deve ser solicitada nos casos em que o empreendimento já esteja em operação, mas não possua licença. Por estar operando ilegalmente, pode haver a geração de um auto de infração ao empreendimento. O processo de regularização ele remete à entrega de documentos previstos nas licenças prévia e de instalação. A taxa de licenciamento ela será tripla para compensar as licenças anteriores. Essa licença também deve ser solicitada nos casos em que uma empresa começar a operar em uma edificação já construída ou quando passado o prazo estipulado para a renovação da licença de operação. Passadas as fases anteriores, quando a empresa já possuir a licença de operação e for verificada a necessidade de alterações ou ampliações do empreendimento, deve-se solicitar uma licença prévia de ampliação. Essa licença ela deve ser solicitada em alguns casos, como por exemplo, quando houver alterações nos processos produtivos, aumento nos volumes produzidos ou, por exemplo, uma ampliação na área útil do empreendimento. Após a obtenção da licença prévia de ampliação, deve-se solicitar a licença de instalação de ampliação. Somente com a emissão da licença de instalação para ampliação é que fica autorizada a execução das alterações ou ampliações. Em 2014, foi criada, por meio da Resolução 2 da FEPAM, a Licença Prévia e de Instalação para Alteração, a LPIA. Essa licença ela foi criada com o intuito de reduzir o tempo de licenciamento das ampliações e alterações, sem que houvesse o aumento do potencial poluidor do empreendimento. Como exemplo das modificações contempladas por esta licença, podemos citar modernizações de estações de tratamento de efluentes, melhoramento nos controles de emissões atmosféricas e substituições de equipamentos dentro do empreendimento, entre outras opções. Podem ser solicitadas concomitantemente mais de uma LPIA por empreendimento.
Após a emissão da licença de instalação de ampliação ou da LPIA e concluídas as alterações ou ampliações dentro do empreendimento, deve-se solicitar uma atualização da licença de operação. Caso haja evolução da medida de porte, fruto da ampliação da área ou da produção, o empreendimento deverá pagar a diferença da nova medida de porte. A Resolução CONSEMA 332 de 2016 estabeleceu o prazo de validade de 5 anos das licenças ambientais emitidas pela FEPAM. A licença prévia não é passível de renovação, com exceção daquelas que forem antecedidas de EIA-RIMA. Já as licenças de instalação, elas poderão ser regularmente renovadas conforme a necessidade de execução das obras contempladas pela licença de instalação emitida. As licenças de operação só poderão ser renovadas mantendo as mesmas condições operacionais já estabelecidas na licença. Nessa fase, alterações e modificações realizadas sem o prévio licenciamento poderão implicar em autos de infração para o empreendimento. A renovação ela deve ser solicitada com antecedência mínima de 120 dias do vencimento da licença. Se esse protocolo for realizado dentro desse prazo, a vigência da licença fica automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva do órgão ambiental. Os documentos que serão solicitados em cada fase do licenciamento estão sujeitos a variações conforme o tipo de atividade. Vamos conferir agora alguns dos documentos mais comuns solicitados para a obtenção de cada uma das licenças. Os documentos para a solicitação da licença prévia, então, serão o requerimento, a localização exata com endereço e coordenadas geográficas, o croquis exato das futuras instalações, incluindo, por exemplo, escritórios, central de resíduos, estacionamentos, as distâncias de outras atividades do entorno do empreendimento, como, por exemplo, residências, escolas, outras empresas. Também deverá ser feito o preenchimento do formulário, a apresentação de certidões, como, por exemplo, a certidão de zoneamento, os laudos com anotação de responsabilidade técnica, como de cobertura vegetal, flora, fauna, geologia, e também haverá o pagamento da taxa, que será conforme o porte do empreendimento. A documentação necessária para a licença de instalação será o requerimento, o formulário, os projetos de engenharia, também com suas respectivas anotações de responsabilidade técnica, e também o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, além de, novamente, uma nova taxa. A documentação para a obtenção da licença de operação contemplará, então, um requerimento, um formulário, uma nova taxa de licenciamento e também, o mais importante, as anotações de responsabilidade técnica pela operação de estações de tratamento de efluentes, gestão de resíduos sólidos e controle de emissões. Encerramos esse módulo. Agradeço por ter nos acompanhado até aqui e aguardamos você no módulo 4.